Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem aí, essa semana gelada, né? Início de julho, batemos aí 50% do ano já transcorrido. Pessoal, conforme disse no final do último vídeo, neste vídeo agora trataremos sobre uma questão atinente a direito das sucessões, que engloba aí a questão do planejamento sucessório, né? A questão do planejamento sucessório é deveras importante, relevante, a fim até de manter uma boa relação no núcleo familiar, economizar custos. Cada caso é um caso, né? Evidentemente, alguns casos, eu diria que até uma minoria de casos, é interessante a questão da holding familiar, outros doação com reserva ou não de usufrutos, enfim. Há várias formas aí, entre outras, há várias formas de se fazer um planejamento sucessório, né? Para com os herdeiros atinente à questão patrimonial. Uma coisa eu já adianto, a pior dessas opções é o inventário, né? Que se trata de um mecanismo, um instrumento arcaico, é lógico, ainda vigente. Inclusive hoje há a possibilidade de se fazer um inventário extrajudicial, ou seja, em cartório, se os herdeiros forem maiores e concordes com a partilha. Mas na minha concepção, e é o que eu lhes oriento, a pior escolha é o inventário ainda. Por se tratar de um mecanismo muito caro, se for na via judicial, além de caro, muito moroso, muito trabalhoso, e principalmente se naquele núcleo familiar houver contendas ou membros que não se bicam, membros que não se gostam, membros que não têm nenhum tipo de diálogo, porque aí a tendência a ter outros problemas, em muitos casos saem até morte ou agressões, é muito grande. Então a minha orientação em qualquer caso é que o inventário seja a última opção, principalmente em se tratando de um núcleo familiar beligerante, ou seja, um núcleo familiar onde os membros não se entendem. Infelizmente ainda há um tabu muito grande, ainda vemos aí muitas pessoas com a cabeça muito fechada, que tem opções melhores aí para resolver a questão sucessória, mas não resolvem, preferem deixar para os herdeiros se lascarem lá na frente com inventário. Muito isso fruto de, eu diria, mentalidade fechada, né? Muitas vezes pessoas manipuladas aí por doutrinas, presas a velhos conceitos da Era da Pedra. Enfim, infelizmente, muitas pessoas ainda precisam abrir a cabeça e entender que o inventário é a pior opção, principalmente se tratando de um seio familiar onde há muitas contendas, né? Além de custar muito mais caro, mais tempo, ainda pode ocorrer aí consequências trágicas, né? Então essa é a minha última orientação. Mesmo naquelas famílias que se dão bem, é a última opção, o inventário. E naquelas então que alguns membros não se bicam, essa, pelo amor de Deus, gente, utilize de outros mecanismos. A questão do planejamento sucessório é muito importante, como disse. É uma questão assim de inteligência, de racionalidade, pessoas bem-sucedidas, grandes empresários, pessoas que não chegaram por acaso a um certo patamar, utilizam-se desse mecanismo. Justamente pensando no quê? Na economia, né? Entre outros fatores. Nessa esteira, temos, como eu falei, a questão da holding familiar, mas eu ainda oriento que na maioria dos casos, claro, como disse, cada caso é um caso e cabe ao advogado, ao prestar sua consultoria e munido das informações de cada caso individualmente falando, fazer o planejamento sucessório que melhor atenda àquele caso concreto. Ou seja, cada caso é um caso. Mas eu diria que a melhor opção, em regra, não estou falando que em todos os casos, mas em regra, é a doação, a velha e boa doação, né? É muito melhor que o inventário e eu acho mais eficiente, até menos onerosa que a holding. Acho uma interessante forma de fazer planejamento sucessório, a doação. A doação, vamos supor, determinados pais já visando fazer um planejamento sucessório para seus herdeiros, seus filhos, ou se os filhos forem falecidos para os netos, normalmente os filhos, né? Acho muito interessante a velha doação. Claro, tem um custo também,
mas é mais eficiente, mais prática. Claro, essa doação tem que ser equânime, não pode prejudicar um herdeiro em detrimento de outro, em benefício de outro. Caso isso aconteça, depois, no futuro inventário, aquele herdeiro terá que levar a colação aquilo que for doado, mas isso é outra conversa. Enfim, a verba da doação tem que ser de forma razoável, ou seja, se os pais que farão a doação tiverem um patrimônio, por exemplo, de R$1 milhão, 500 mil para cada um, né? Isso é negociável, obviamente, né? Em regra, nada impede que, por exemplo, hajam 2 irmãos, um aceite ficar com 400 mil, outro com 600, mas nesse caso é interessante aquele que conste essa questão no instrumento de doação, para que no futuro não haja problemas. A questão de que se está abrindo mão ou de que não haverá bens à colação no futuro, né? Então, eu oriento que a doação é a melhor ainda opção, em regra, não em todos os casos, mas em regra, a melhor opção. E aí a dica de ouro. Importante, na maioria dos casos, que a doação seja feita com reserva de usufruto. Por quê? Porque enquanto os pais que fizeram a doação vivos estiverem, eles poderão usufruir desses bens, mesmo esses bens já sendo de propriedade dos herdeiros, eles poderão continuar usufruindo desses bens até a morte deles, usufruindo de todos os benefícios, não só do uso, mas de eventuais lucros, etc. Então é importante, embora encareça um pouco mais o instrumento de doação, que haja a cláusula de reserva de usufruto. E outras cláusulas importantíssimas para serem usados. Claro, tudo pode encarecer um pouco mais o instrumento, mas eu oriento, na maioria dos casos, que em caso de doação, além da reserva de usufruto, que se coloque no instrumento 4 cláusulas importantíssimas, que são as seguintes. Cláusula de incomunicabilidade. Isso significa o quê? Se o pai fez a doação dos bens ou dos bens para o filho, havendo essa cláusula de incomunicabilidade, essa doação não se comunicará com o companheiro ou cônjuge do filho. Suponhamos, o pai doa uma casa para o filho com cláusula de incomunicabilidade. Se o filho depois se divorciar da esposa, a esposa não terá direito à parte do bem, se houver essa cláusula de incomunicabilidade sobre o bem doado. Outra cláusula importantíssima, cláusula de impenhorabilidade, para que esse bem doado não seja sujeito a penhora em uma eventual dívida do filho. Outra cláusula importantíssima, inalienabilidade, para que o bem doado não possa ser alienado, ao menos enquanto vivos os doadores estiverem. E outra importantíssima, cláusula de reversão. O que significa cláusula de reversão? Se o filho beneficiado pela doação falecer, o bem doado automaticamente volta para os doadores, ou seja, para os pais. Portanto, em síntese, como disse, há várias formas, ainda existem outras formas de planejamento sucessório, claro. Como disse, cada caso é um caso, cabe ao advogado melhor analisar aquilo que é melhor para o seu cliente em cada caso. Mas, na minha concepção, o inventário é a pior opção. Em alguns casos, a holding é interessante e a melhor, em regra, não em todos, é a velha e boa doação. Caso faça a doação, interessante que se faça com reserva de usufruto e que contenha essas 4 importantíssimas cláusulas, pelo menos, sem prejuízo de outras. A cláusula de, como disse, de incomunicabilidade, impenhorabilidade, inalienabilidade e reversão. Beleza, pessoal? Espero que tenham entendido aí. Fica aí essas dicas preciosas para vocês. Qualquer dúvida é só comentar, chamar aqui no particular e estamos à disposição. Um abraço, boa semana a todos.